Bem-vindo ao segundo episódio do TheCast A Estética. Sejam muito bem-vindos. A gente fica muito feliz de dar continuidade a esse trabalho que a gente iniciou. Segundo episódio. E para quem não conhece a gente, né, vamos nos apresentar. Meu nome é Diogo, eu sou médico otorrino aqui em Belo Horizonte. Tenho uma atuação exclusiva em rinoplastia, que é a plástica de nariz. Eu sou Ana Paula, eu sou médica dermatologista. Eu sou especialista em procedimentos estéticos faciais, para o gerenciamento do envelhecimento, para você ficar mais bonito, mais bonita, e também tricologia. E hoje nós vamos receber o nosso segundo convidado, uma pessoa muito especial, que eu já conheço há mais ou menos uns 5 anos. Primeiro eu fui cliente dele e hoje ele é meu paciente, também paciente do Diogo, o Guilherme. E a ideia aqui do podcast, né, é sempre trazer pessoas que vão agregar, pessoas que vão trazer coisas boas para vocês que estão acompanhando a gente. E o Guilherme é uma pessoa super alto astral, que admira muito ele. Então essa foi a intenção de trazer uma pessoa aí alto astral que vai trazer alegria para todos vocês. A energia do Guilherme, ela contagia. E aí quando a gente pensou no podcast, o primeiro episódio foi com o Padre Alexandre, a gente não podia deixar de chamar o Guilherme. Ele fez recentemente rinoplastia com o Diogo e eu acompanhando lá o Instagram dele, eu falei, não, vamos chamar ele, Diogo, porque ele tem muita coisa para trazer para todo mundo. Acho que essa energia realmente é uma energia diferenciada e todo mundo precisa de um pouquinho dela. Guilherme, obrigado pela presença. Queria primeiro que você se apresentasse, né, para quem está acompanhando a gente. O que você faz, né, de onde você veio. Então, obrigado vocês, eu adorei o convite. Eu sou Guilherme Viega, para quem não me conhece, eu sou especialista em cabelos naturais e noivas e eu já atuo na área da beleza já tem 13 anos. Hoje eu trabalho com salão, então já trabalho com isso há bastante tempo. Gosto muito do que eu faço e estamos aqui pra gente bater esse papo super gostoso hoje com essas pessoas que eu amo. A Ana Paula já tá na minha vida já tem um tempo. Diogo junto, né? Porque o Diogo vem junto com a Ana Paula, não tem como, é um mix muito bom. E a gente já trata da minha pele, já cuidamos disso há muito tempo. E agora viemos com esse novo procedimento, essa rinoplastia. Esse narizinho novo! Eu não tô dando conta. Calma, não tô dando conta. Ainda tô esperando, ainda tô aceitando esse novo nariz pra mim. E a ideia de trazer o Guilherme aqui, que tem tudo a ver com a gente, né? Que ele também trabalha com essa promoção da beleza, de realçar a beleza natural, né? Que é tanto a minha ideia na cirurgia de nariz, quanto a ideia da Ana Paula nos procedimentos estéticos, né? De valorizar a beleza. De valorizar a beleza de cada pessoa. E também, quando a gente faz um procedimento, uma cirurgia, ou você faz lá os seus tratamentos, você não quer só aquele tratamento, você quer que a pessoa se sinta feliz, né? Por isso que essa energia positiva aí é tão interessante. Eu trago isso, né? Tanto no meu consultório, quando eu recebo um paciente, por mais que às vezes eu tô passando por um problema difícil na minha vida, às vezes é um dia difícil, ou tô sentindo uma dor, enfim, qualquer coisa do tipo. Quando você lida com pessoas, você tem que deixar aqueles problemas numa caixinha e ir ali para dar o seu melhor, porque a pessoa tá ali pra ficar mais bonita, pra se sentir bem, né? E eu acho que você também, né, passa por isso que eu passo, que o Diogo passa, porque quem confia no nosso trabalho e se entrega àquele momento, a gente tem que dar o nosso melhor, né? Total. E eu vejo isso que às vezes que eu fui no seu salão, né, tô até sumida de lá. Acontece. Mas é mais pela distância, né, Exato. Guilherme? Guilherme, a distância, ainda eu tenho que atravessar a cidade, é mais difícil. Mas toda vez que eu vou lá, eu me sinto super bem. E eu sei que eu tenho pacientes que também são seus clientes, né, em comum, e todos falam a mesma coisa, né? Dessa energia boa que você tem e que sentem lá no seu salão de beleza. Ai, fico feliz, assim. Hoje eu acho que a gente trabalha com autoestima e com o resgate da autoestima, né? A gente trabalha majoritariamente com o público feminino, tanto eu quanto vocês também, né? Assim, mais de 90% do nosso público é feminino. Sim. E todos os dias é um trabalho árduo em resgatar a autoestima, em elevar a autoestima da mulher. E com essa parte do natural em si, da beleza natural, hoje a gente trabalha com os cabelos naturais
majoritariamente, né, mais de 95% do nosso público é de mulheres com cabelo natural, então entre cabelo cacheado, ondulado e crespo. E a gente sente essa necessidade, sabe? São mulheres que já sofreram muito, que na infância não gostaram do cabelo, que a família não ajudava em a pessoa se desenvolver com esse gosto do cabelo natural. Então hoje eu fico muito feliz em poder ajudar essas mulheres, essas clientes, essas amigas, essas pessoas que eu gosto tanto, a conseguir se ver melhor com o cabelo cacheado, sabe? A se gostar com o cabelo cacheado, a se sentir bem, a querer ir num evento, a querer se arrumar com o cabelo cacheado. E isso pra mim já é uma felicidade muito grande. E se eu tiver ruim, se eu tiver mal, como que eu vou poder ajudar essa pessoa a estar bem? Então realmente eu acho que nós que trabalhamos com o público, a gente tem que deixar um pouco do nosso problema de lado. É literalmente isso. A gente escolheu trabalhar com o público. Se a gente escolheu trabalhar com o público, a gente tem que realmente pegar os nossos problemas um pouco, colocar numa caixinha e deixar um pouco de lado, pra gente conseguir ajudar outra pessoa com o problema dela. Aí depois a gente se preocupa com o nosso. Não, e o mais interessante é que a pessoa acaba nos ajudando, né? Com certeza. Porque você vai se envolvendo ali no atendimento e na história da pessoa. Exato. Se entregando mesmo aquele atendimento, fazendo o seu melhor, que se você tá mal, você acaba ficando bem. Exato. Aí você chega em casa com outra energia, né? Com certeza, sim. É sim. muito legal isso. E em relação ao cabelo cacheado, Guilherme, nem estou hoje com o meu cabelo natural, né? Ela devia ter vindo, né, gente? Não. Ela devia ter vindo. A hora que a Ana Paula começou a arrumar, eu falei, Ana Paula, podcast com o Guilherme, hoje você vai alisar o cabelo? Eu achei Pelo amor que de ela Deus. ia vir encaixada, mas Eu tudo bem. não vim encaixada hoje, gente. Deixa eu explicar, né? Tá tudo Porque bem. O podcast tá sendo gravado 9 horas da manhã e cabelo cacheado 9 horas da manhã é uma coisa que me deixa muito estressada. Tá tudo Se fosse um certo. pouco mais tarde, desse tempo de eu lavar o cabelo, com certeza eu ia vir cacheada. Eu tenho cabelo cacheado, meu cabelo é muito bonito, eu gosto muito do meu cabelo cacheado, mas eu uso ele de todas as formas. Correto. E eu acho que isso também tá tudo bem, Tá né? tudo certo. Acho que o importante é a gente se sentir bem, feliz, olhar no espelho e falar, nossa, eu tô gata. É isso. Acho que isso que importa. Mas a minha história com o Guilherme começou, eu primeiro fui cliente dele pra depois ele virar meu paciente. Eu procurei o Guilherme, acho que era 2019. Eu queria voltar a usar mais meu cabelo cacheado, não tava com progressiva, né? Não. Porque às vezes o alisamento vem da progressiva. Não era progressiva, era de tanta escova e luzes, o meu cabelo Junto. não tava dando tanto cacho mais. Uhum. Então a gente foi um processo, você foi cortando as pontinhas. E eu fiquei, assim, usando meu cabelo cacheado, assim, Por um bom tempo, por um exato. bom tempo. Ainda uso, tá, gente? De vez em quando, e faço o maior sucesso. Com O dia certeza. que eu acordo, lavo meu cabelo e posto no Instagram, gente, fica assim, milhões Faz a de enquete. direct. Qual enquete que ganha? Sempre o cabelo cacheado ganha. Eu voto tá? no cacheado também. Eu também voto no cacheado. Sim, meu cabelo cacheado é muito bonito, então quem não me conhece pode entrar no Instagram que deve ter foto minha de cabelo cacheado, Tem. tá? É bonito. Ana Paula, só fazer um adendo aqui. Seria legal você contar aquela história quando a gente começou a namorar em 2005. É 2005. 2005. Vou contar. Temos uma questão. Vou contar. A gente começou a namorar, tudo, e aí tal, a gente tava fazendo cursinho pré-vestibular na época, e a Ana Paula com o cabelo lisinho, assim, ela fazia... Porque eu sou a cacheada real, assim, aquela pessoa que da infância, meu cabelo era muito bonito, porque ele era raiz lisa, igual ele é hoje em dia, né? Uma raiz mais lisa, com os cachos na ponta, dourado, loiro, né? Lindo. Recebia muito elogio. Quando eu entrei na adolescência, os hormônios, meu cabelo fez isso, né? Virou uma juba de leão. E minha mãe, lisa, né? De Não cabelo sabia liso, lidar não com sabia isso, lidar. né? Eu não sabia que cabelo cacheado você tinha que usar shampoo, condicionador e depois um creme. Pra que não deixar, enxágua, né? Pra deixar. Eu não sabia disso. Então eu usava shampoo, condicionador e blupt. Deixava o cabelo. E aí veio os bullying na adolescência. Eu lembro que bullying como vassoura, porque eu era muito magra com cabelo vlupt. Elba Ramalho, né? Uhum. Às vezes eu tava numa festa, chamava Elba Ramalho, porque era loiro, cacheado, Cacheado, né? Hoje em dia, nossa senhora, se eu me Maravilhosa. chamar de Elba Ramalho, eu ia achar que é um mega elogio. porque Obrigada. O que eu mais quero é ter volume no cabelo, mas naquela época, né, Era tal. diferente. E aí veio, eu passei a adolescência na fase que veio a chapinha. Nossa. Então todo mundo passava aquela chapinha e tal. E aí eu passei por vários processos, fiz alisamento de raiz, nem era progressivo ainda, era aqueles alisamentos mesmo, relaxamentos. Depois veio progressivo, enfim, aquele processo todo de não aceitação. Uhum. E quando eu comecei a namorar o Diogo, eu tava Lisa. lisa, mas eu não tava com progressivo, eu fazia escova, igual hoje em dia.
Meu cabelo sempre pegou bem, fazia escova 2, 3 vezes na semana. E comecei a namorar o Diogo. Daí, a gente já tinha mais de um ano de namoro. Sim. A gente ia pra praia, né? Viajar com a minha família pra praia. E a Ana Paula fez um drama, começou a chorar, falou, eu tenho que contar pra você uma coisa. Ai, meu Deus. Aí eu comecei a imaginar, nossa, a Ana Paula me traiu, tá doente, alguma coisa grave, né? Falou, fala, Ana Paula, não tem coragem de falar. Não tem coragem de falar. Fez um drama. Não sei o quê, fiz um drama, nananã. Aí eu fui contar falei, fala, pra me ele. conta, o que é? Não, aí eu fiz a progressiva pra gente viajar e tal, nananã. Aí, pra ele não descobrir que meu cabelo era cacheado. Era um não perigo. podia descobrir. Aí eu falei, Diogo, tem que te contar uma coisa, não sei o que, né, tal, você vai terminar comigo. Aí eu falei, não, meu cabelo não é assim. Meu cabelo é cacheado. Aí ele, daí? Qual que é o problema? Aí eu falei assim, não, mas é porque às vezes, né, você não vai... Eu achava que aquilo era um problema. Sim. Beleza. Aí quando ele começou a ir frequentar minha casa lá no interior, né, Diogo? Sim. Lá em Barão de Cocais, tinha Eu comecei a ver as fotos. fotos antigas dela, eu falei, Ana Paula, por que você não volta a ficar com o cabelo assim? Você não volta, seu cabelo era bem mais bonito desse jeito, volta a usar o seu cabelo assim. Que aí, quando eu tava na faculdade, eu fiz a transição. Sim. Que aí Parou depois de de um tempo, alisar eu demorei mesmo, né? ainda, né? Parei de fazer progressiva, fiquei 2 anos fazendo escova e cortando as pontas, até um dia que eu cheguei na faculdade, oi gente, com o cabelo Cacheada. aqui, toda cacheada, eu lembro que eu recebi muitos elogios, e aí nunca mais fiz progressiva na minha vida, né? Quando eu te procurei, eu não tava de progressiva. Não tinha mais. Né? Você já tava com o cabelo só mais danificado por conta do excesso de mecha, ou excesso de escova. Então o cabelo ele não ia definir da mesma forma que definia antes. Então eu lembro que você me mostrava foto assim de você na faculdade, magrinha, louro, com o cabelo até aqui. E eu, Ana, esse cabelo não existe mais. Porque depois de um tempo, realmente, é igual a pele. A gente perde muitos nutrientes, a gente perde muita coisa. Então, a gente realmente precisa de algo pra elevar esse cabelo. Então, quando você veio, ele tava realmente mais fragilizado só por conta desse excesso. É o excesso de mecha e o excesso de escova. Então, a gente fez uma purificação nesse cabelo. A gente tentou reduzir ao máximo as escovas que você fazia na época. E tratamos muito, você sempre usou produtos de muita qualidade lá no salão também. E aí a gente foi cortando, e aí aprendemos a finalizar o cabelo. Das primeiras vezes a Ana Paula já, meu Deus, meu cabelo de novo! E aí assusta um pouco com o volume, porque a gente dá uma amassada a mais. É impressionante, porque assim, eu lavo em casa um volume, quando eu lavava no seu salão, aí você arrumava o volume, parecia que eu tinha 3 vezes mais cabelo. E aí a gente demorou um pouquinho por conta das pontas, né? A Ana Paula não queria ficar de cabelo curto ainda, então a gente demorou um pouquinho, fomos cortando aos poucos. Porque o processo é de cada um, o processo é pessoal. Então eu tenho clientes que chegam no salão e falam assim, Guilherme, eu não tô aguentando mais, pode cortar tudo. A pessoa fez progressiva tem 3 meses. Ela tem um pedacinho assim de raiz, pode cortar tudo, não quero. E eu tenho clientes que eu corto 6, 7, 8 vezes e ainda fica um pouco de liso. Porque cada uma tem o seu processo e eu acho muito importante nós, como profissionais, respeitarmos o processo de cada pessoa. Principalmente quando envolve essa questão de beleza, essa questão de autoestima, de autocuidado. E o cabelo cacheado mexe muito por conta disso. Porque por muito tempo as pessoas não gostavam. Igual o seu caso, por muito tempo você não gostava dele, você sabia que ele estava ali, mas sempre tinha aquela pulguinha assim, ai, e se eu deixar? E se eu deixar? E quando a gente acha uma pessoa que te ensina a cuidar, você percebe que realmente você tem essa possibilidade a mais. E hoje eu percebo que é uma parte livre de você. Hoje você consegue usar o seu cabelo escovado, você consegue usar o seu cabelo cacheado, depende do que você quer. Porque é isso, entendeu? O cabelo é seu, você tem que escolher mesmo. E eu acho super importante você ter essa possibilidade. O que eu faço, né? Até pra explicar, assim, que eu uso muito meu cabelo escovado, Sim. Mas quando eu uso ele cacheado, ele anela, normal. Total. Eu hoje não faço mais a mesma quantidade de luzes que eu fazia antes. Nem o tom. Você vê que eu não tô tão loira mais. Não, nem o tom se eu aumenta acho que mais. isso faz toda a diferença. Então eu faço assim 2 vezes no ano no máximo e puxo só algumas mechas, assim. Só o contorno. Sim. Só pra não deixar de ser loira, né? Mas aí eu faço menos luzes porque a química que mais destrói é a descoloração, Não tem né? como. Você sabe? E mesmo usando produtos de altíssima Não qualidade. adianta. E cabelo, né? O meu cabelo é mais fino, vai Exato. danificar. E outra coisa, eu uso aquele secador Dyson, não sei como é que fala. Dyson. Ele tem uma tecnologia que controla a temperatura. Você demora um pouco mais pra fazer secar, a escova, é. mas ele controla a temperatura, então danifica muito menos. Sim. Então, assim, eu acho que me ajuda a
manter o meu Mantém, cabelo né? cacheado. Então, por exemplo, se eu quiser usar meu cabelo natural, eu vou lavar, vou usar meu shampoo, condicionador, aí eu vou passar um leave-in, que quando eu vou escovar eu não passo. Exato. Vou amassar e gosto de secar ele natural. Natural. Difusor pra mim não funciona. Que eu sei que na época eu usei. Mas é o difusor, viu? Não, mas é porque o difusor, o que acontece? Eu acho que ele encolhe meu cabelo e eu gosto dele mais livre. Sim, mais então leve, eu gosto que ele né? seque natural. Aham. Mas é o jeito que eu descobri, assim. Total. É o jeito que você se adaptou, na verdade, né? É. O difusor, ele é realmente uma ferramenta que a gente usa, assim, e que ajuda muito. Principalmente quando tá com as pontas que não tá Que não definem não ainda. definem, o difusor ajuda O difusor é uma demais. bênção, literalmente. Porque, assim, o difusor, ele é só mais uma ferramenta que auxilia você na secagem. Então, se você quer ter mais definição, normalmente a gente costuma amassar mais o cabelo com o difusor. Quando a gente não quer ter mais difusor, quando a gente não quer ter mais definição, normalmente a gente usa o secador com o difusor por cima, sem ficar amassando tanto. Então também dá pra ter esse efeito mais solto usando o difusor. A diferença quando a gente usa o difusor é porque sai um vento difuso. É diferente quando usa o bico, que focaliza o vento e o calor. E isso também danifica mais o cabelo. Então usar o difusor danifica menos o cabelo por conta disso. Porque o calor é mais amenizado e o vento é mais amenizado. Então a gente consegue um efeito mais leve e mais natural. Como se você estivesse sentado ou andando na rua e batendo uma brisa, assim, secando seu cabelo natural. E fica realmente um efeito muito bom. E eu acho ótimo quando as pessoas já conseguem dominar isso, sabe? Igual você consegue escovar o seu cabelo e você consegue também usar o difusor e ser feliz, entendeu? Eu acho que o importante é isso, é ficar satisfeita com o resultado final que você quer. Então hoje eu quero ficar cacheada, então eu preciso saber como que eu vou deixar o cabelo cacheado. Eu faço esse passo, esse passo e esse passo. Hoje eu quero ficar lisa, então como é que eu faço para deixar ele liso? Tem que fazer esse passo, esse passo, esse passo. Pronto. Você já consegue dominar o seu cabelo. Eu acho que hoje ter o domínio do seu cabelo é você conseguir ser feliz. Porque hoje eu chego muita cliente no salão e fala assim, ai, eu não consigo lidar com o cabelo, eu não consigo lidar, eu acordo, ele fica assim, eu tomo banho, ele fica assado. Então eu acho que hoje, depois que você conhece, depois que você entende, acha uma pessoa, no seu caso, minha pessoa, ou as pessoas achem alguém pra ajudar você a cuidar do seu cabelo. Porque isso é muito importante e o seu desenvolvimento de beleza vai ficar muito melhor. E isso é verdade, tá, gente? Quem tem cabelo cacheado, assim, vai no Gui pelo menos uma vez. Porque, sinceramente, ele tem um jeito, assim, ele pega de uma forma que ele resgata mesmo o seu cabelo cacheado. Guilherme, E, Gui, igual vocês comentaram, né? A moda antigamente era alisar cabelo, né? Por muito tempo não tinha essa cultura de valorizar os cachos, né? Sim. Como que você começou a trabalhar com isso? Foi por experiência própria sua, de você ter o cabelo cacheado? Conta um pouquinho da sua trajetória aí. Então, não, gente, não tinha cabelo cacheado antes, claro que não. Eu era uma linda menininho desse tamanho, adolescente, e o meu cabelo era seco. Era um cabelo feio, sempre foi um cabelo feio. Então eu sempre mantive um cabelo curtinho de homem, cabelo padrãozinho de homem. E aí, com o tempo, na escola, eu comecei a fazer trança na escola. Eu devia ter uns 12 para 13 anos, e aí eu comecei a fazer trança nas meninas da escola. Aí chegou um tempo que já formava fila na hora do recreio para fazer trança, mas eu merendava primeiro, depois eu ia fazer trança. Como eu era uma menina morta de fome, comia o tempo todo. E aí fazia trança no recreio e tudo mais. E aí, depois de um tempo, uma professora minha pediu pra fazer uma trança nela pra ela ser madrinha de casamento. Aí eu falei, interessante, isso também pode ser um trabalho. E aí comecei a fazer nas meninas. As meninas da escola não cobrava nada, nem um lanchinho, nem um R$2, nem nada. Fazia de graça mesmo, porque eu gostava de fazer. E aí, com o tempo, começou a aparecer mais pessoas querendo fazer uma trança pra ir num casamento ou num evento. E aí eu comecei a fazer. No começo eu cobrava R$25, o cabelo pronto, escovado, porque eu não sabia escovar cabelo ainda. Então eu alinhava de alguma forma, eu pegava uma escova da minha prima emprestada e uma prancha de uma outra prima emprestada para conseguir fazer isso acontecer. E aí, depois de um tempo, eu já estava fazendo o cabelo de algumas pessoas, assim, atendendo em domicílio. E aí eu falei assim, gente, eu já tô fazendo o cabelo da pessoa, por que eu não faço a maquiagem também? Aí eu comecei a maquiar também, assim. Peguei umas coisas da minha mãe, peguei umas coisas de umas primas e falei, pronto, tô maquiando também. Com que idade foi isso? Foi com 13 anos. 13 anos já fazendo isso tudo. Aí com 13 para 14 eu já tava desenvolvendo um pouco mais. E aí eu entrei num salão, bem famoso lá na minha cidade. A minha mãe não cortava cabelo nesse salão não, gente, porque era muito famoso, era muito caro. E aí uma vez no ano minha mãe ia lá cortar o cabelo. Aí nessa vez eu fui com ela. E aí era uma mulher linda, Charlene, ela, maravilhosa. Somos amigos até hoje, convivemos muito. E aí essa mulher
ela tava fazendo o salão lotado, só ela atendendo lá, com um monte de gente. E aí eu fui com minha mãe, eu quietinho assim no sofá. E ela tava fazendo um louro belíssimo, eu vi, achei lindo. Já tava achando lindo aquele esquema de salão, sabe? E aí minha mãe foi cortar o cabelo e tal. E aí surgiu o assunto trança no salão. Aí minha mãe foi e falou assim, meu filho faz trança. Eu, pelo amor de Deus, quem que é seu filho? Não sou eu não. Fiquei morrendo de vergonha, fiquei todo vermelho de vergonha. Aí a Charlene olhou pra minha cara e fez assim, você faz trança? Então faz aqui nesse cabelo aqui pra você encher os meus olhos. Eu lembro até hoje que ela falou isso, assim, faz uma trança pra você encher meus olhos. Aí eu dei meu nome, fiz uma trança de um lado, uma trança do outro, fechei num coque assim, ela, menino, não é que você faz mesmo? E aí ela me chamou pra trabalhar com ela. E aí eu olhei pra cara da minha mãe, tipo, mami, posso? Aí na semana seguinte eu comecei a trabalhar com ela. E sim, eu era muito novo, não tinha experiência nenhuma de salão. E comecei a trabalhar lá. E aí eu atendia junto com ela, eu era assistente dela, né? Então eu lavava cabelo, varria o salão, ajudava ela a fazer coloração, segurava papel. E assim começou o desenvolvimento. Aí eu já fazia penteado lá no salão dela, né? Eu não cortava, não fazia mecha, nada do tipo. Mas eu já tinha esse cuidado com o cabelo. E lá era um salão que já trabalhava com cabelo natural. Olha, isso a gente tá falando de 2014, 2013, 2012. 2012 era um ano que as pessoas não usavam o cabelo natural ainda, sabe? Era muito desmistificado o cabelo natural, era muito preconceituoso ainda. As pessoas sempre achavam com cara de desarrumado, com cara de desleixado, com cara de pobre, com cara de empregada. Sempre teve esse estereótipo do cabelo cacheado, sabe? De você sempre estar com cara de desarrumado. Então nesse salão, quando eu entrei nele, a Charlene ela já tinha um ideal, ela já trabalhava com cabelo natural. Então isso veio vindo junto comigo. E aí veio o meu desenvolvimento também. Tipo, meu cabelo era curto, aí ele foi crescendo, aí ele chegou num tempo que tava inchado, eu falei, vou cortar. E a Charlene, não, você não vai cortar, espera aí. Aí eu esperei mais um mês, esperei um mês e meio, eu falei, Charlene, não tem como, tá enorme, tá feio. E aí tá bagunçada, ela, não, aí espera mais uma semana. Aí ela foi me segurando, aí chegou um tempo, eu falei assim, Charlene, eu vou passar uma máquina. Ela, agora senta aqui. Aí ela enfiou um monte de creme no meu cabelo, fez assim, amassou o meu cabelo, eu falei, eu sou cacheado, é isso. Aí brotou um menino cacheado, aí desde então eu uso meu cabelo cacheado. Isso já deve ter uns 15 anos, desde a minha adolescência, assim, no final da minha adolescência, porque teve um pedacinho da adolescência que eu também alisei cabelo, a fase emo, não tem como. Todos nós alisamos, fizemos um franjão aqui desse tamanho. Mas depois eu comecei a usar o meu cabelo natural, e aí eu comecei a me enxergar de uma outra forma, sabe? Na adolescência eu já sabia que eu era uma pessoa bonita, porque assim, eu sempre tive uma autoestima muito boa, graças a Deus, eu nasci com essa autoestima boa. Mas na adolescência nem tanto, assim, talvez um pouco menos do que hoje. E aí quando veio o cabelo cacheado eu falei, gente, mas eu sou muito bonita, o que é isso? Eu só tava esperando esse cabelo chegar. Então eu acho que realmente o cabelo cacheado, ele ajuda muitas pessoas a se recuperarem, sabe? E hoje temos uma aceitação muito melhor, o mercado aceita muito melhor, a sociedade aceita muito melhor. E hoje, como pessoas cacheadas, a gente tem que tentar trabalhar para as pessoas se libertarem mesmo dessas amarras, sabe? De não acharem que elas estão desarrumadas com o cabelo cacheado, se sentirem livres para fazer um penteado e uma produção para ir numa festa, num evento, com ele cacheado também, porque você vai ficar bonita. O que acontece é que o preconceito fica muito dentro da cabeça, sabe? A própria pessoa, ela acha assim, nossa, mas o que as pessoas vão olhar pra mim e vão achar? Elas vão achar que eu não tô arrumado o suficiente. E aí eu trabalhei em cima disso, trabalhei nesse salão por mais uns 3 anos, e depois que eu mudei pra BH. Eu mudei pra BH com 17 anos, depois que eu fiz o meu ensino médio, e aí eu vim pra BH pra quê? Pra fazer faculdade, porque a gente tinha que fazer faculdade, né? Eu morava no interior, eu morava em Timóteo, no Vale do Aço. E aí, quando eu vim pra BH, eu comecei do zero. Eu já trabalhava no salão, já tinha 4 anos, e eu cheguei em BH, não conhecia ninguém. Então eu comecei da mesma forma que eu comecei em Timóteo. Eu comecei atendendo as meninas da faculdade, aí cortava um cabelo, já cortava um cabelo assim, de vineta. Cortava os cabelos na faculdade mesmo, já fazia uns penteados. E aí começou a desenvolver. Eu trabalhei num salão um tempo, depois eu trabalhei num outro salão mais uns 2 anos, até eu chegar ao ponto que eu falei assim, não é isso que eu quero. Eu acho que não é assim que eu quero atender as minhas clientes, sabe? Eu quero atender minhas clientes com mais vontade, eu quero atender minhas clientes num ambiente mais aconchegante, eu quero que ela se sinta bem, confortável, e não que ela chegue num lugar e veja tudo industrial, com cara de salão, e fique desconfortável em estar ali dentro, sabe?
Então, desde o começo, eu quis trazer um ambiente gostoso para as clientes estarem, chegarem, ter um café, um lugar cheiroso, um lugar que tenha muitas plantas, porque lá em casa tem muitas plantas, sabe que tem. Eu sou bem a louca das plantas. Então, a gente conseguiu esse desenvolvimento. A gente alugou um apartamento, na época eu já estava com o Uribe, né? O Uribe, meu noivo. A gente alugou um apartamento e aí eu comecei a atender as clientes lá. A gente atendeu lá mesmo, o apartamento tinha 2 quartos, uma sala e uma cozinha e praticamente tudo era o salão, assim. A gente tinha um quarto, que era o nosso quarto, e o resto tudo era salão. E aí, ficamos lá 10 meses, depois mudamos para uma outra casa maior, aí conseguimos expandir um pouquinho o salão, tivemos assim mais 4 áreas para o salão, ficamos 1 ano e meio e agora no espaço de agora, que é o nosso espaço atual, que é no bairro da Graça, é um espaço muito maior, é um espaço muito mais aconchegante, que a gente comporta mais pessoas. E já estamos lá, vai fazer 4 anos. Esse próximo mês faz 4 anos, assim, eu fico muito feliz. E eu descobri minha gravidez lá, né? As duas, né, senhorita? As duas! Eu não sabia, não. Você não sabia disso? Não, sabia não. As 2 gravidezes, a primeira gravidez... Fazendo luzes. Fazendo mechas. Nossa. E aí, Ana Paula, o salão tava muito cheio, era um dia que tava muito calor. Isso pré-pandemia, né, gente? Aí eu fiquei tonta, né? Ficou extremamente tonta. Ana Paula começou a passar mal. Ela, Gui, eu tô muito enjoada. E aí, assim, a gente acabou o cabelo rapidinho. Quente, botei assim. a touca nela quente. Ela, Eu tô muito tonta. ai, turva, visão turva. Aí eu falei, calma, Ana Paula, pelo amor de Deus, não desmaia não. Aí a Ana Paula saiu do salão e foi pra farmácia. Nesse mesmo dia, ela foi na farmácia, comprou teste de gravidez. E aí vimos Maria. Foi nesse dia que você descobriu que tava com Maria já. Não, essa foi a outra. Foi Eva? Eu perdi. Ah, sim, A foi da antes de descobri lá Maria. também, é. Exato. Foi antes de Maria, exatamente. É. Ai, mas foi muito lindo, assim, essa Foi. construção. Aí depois, na pandemia, eu fui lá. Aí também a gente. Eu passei mal de novo. De novo. Aí eu falei assim: não, Gui, não é possível que eu vou estar grávida de novo. Aí qualquer coisa eu te falo. Aí nesse dia eu tinha ido só pra cortar o cabelo. Foi coisa bem assim. tranquilo. Aí eu passei na farmácia, tava grávida também. Aí eu te mandei mensagem: Gui, tô grávida de Tô novo. grávida de novo. Eu falei, gente, que água que é essa? E aí veio a Maria. Aí veio Maria. Exatamente. E aqui, Gui, me fala 3 dicas para as meninas aí que estão na transição de cabelo. O que elas podem fazer? 3 dicas. Então vamos lá. 3 dicas pra você que está na transição capilar. A primeira dica é: não tem como fugir da tesoura. Não tem como fugir da tesoura. Não adianta chorar, não adianta falar que você quer ficar com o cabelo grande, tá tudo bem. Uma hora você vai ter que enfrentar o processo de cortar o cabelo. Porque só a tesoura consegue tirar o alisamento do cabelo. Ou o alisamento por químicas de alisamento, ou por químicas de clareamento, ou térmico de tanto escovar. Não adianta, não tem como fugir da escova, da tesoura. Segunda dica, trate muito bem do seu cabelo. Um cabelo muito bem cuidado, com produtos de qualidade. A sua curvatura vai se curvar muito mais bonita. O brilho do seu cabelo vai ficar muito mais evidente e muito mais macio. E a terceira dica eu vou pensar numa terceira dica. Você sempre esquece a terceira dica, Eu né? sempre esqueço a terceira dica, que é absurdo. Não adianta. Ai, não vai você falar isso comigo agora. Então, agora eu vou lembrar aqui que o Gui fez a rinoplastia com o Diogo recentemente. E ele vem postando no Instagram, né, tudo assim, do dia a dia dele. Ai, hoje eu acordei inchada, ai, hoje não sei o quê. E assim, tá muito gostoso, tá muito engraçado acompanhar. E aí teve um dia que foi o dia que eu morri de rir. Eu não sei quem acompanhou aí, não sei se tá salvo isso nos seus destaques. Tá salvo nos meus destaques. Não sei se você falou assim, gente, eu tenho que dar pra vocês 3 dicas que ninguém me contou pós-rinoplastia. Aí falou a primeira dica, falou a segunda dica. Aí quando ele foi falar a terceira dica, aí ele falou assim, ele parou. Ai, eu não lembro. Aí tá vendo, eu já esqueci. Ai, gente, eu sou uma péssima blogueira. Ai, não sei o quê. E eu achei tão engraçado que ele postou pra lá. E ele falou assim, quando eu lembrar, eu venho aqui e falo pra vocês a terceira dica. E aí eu achei muito legal, achei muito espontâneo. Eu lembrei no dia seguinte, tá? A terceira dica qual que era? Eu falei assim, a terceira dica não é o forte do Gui. E fala aí um pouquinho dessa experiência vamos aproveitar e falar um pouquinho da experiência da rinoplastia. Primeiro, queria que você me falasse um pouquinho de como você viu seu nariz antigamente, né? Que você falou, sempre teve uma autoestima elevada, sempre se achou bonito e você se incomodava com o seu nariz. O que te incomodava e o que te motivou a querer mexer no nariz? Ótimo. Então, eu já incomodava com o meu nariz, sim. Eu já incomodo com o meu nariz desde a adolescência. E eu achava que na adolescência ele era maior mesmo. Agora, na fase adulta, depois dos 20, assim, eu percebi que eu já tava mais acostumado. Mas sempre teve esse incômodo, sabe? Eu sempre achei que meu nariz não encaixava no meu rosto. Desculpa.
Eu sempre achei que meu nariz não encaixava no meu rosto. Eu sempre tive esse incômodo com a giba nasal. Eu sempre achei que ela ficava elevada. Essa questão do sorriso eu fui reparar depois de um tempo, que quando eu sorria o nariz abaixava junto com o sorriso. Ninguém merece isso. E tanto é que a gente já cuidava com a Ana Paula. A Ana Paula já fazia um botoxinho aqui pra dar uma segurada nesse sorriso. Então assim, eu sempre tive esse incômodo. Mas como a minha autoestima realmente ela sempre foi muito boa, eu não me incomodava. E tem esse processo cirúrgico de eu ter que parar a agenda e tudo. Então assim, eu falava, um dia eu vou conseguir fazer a minha rinoplastia. Já sabia que era com o Diogo, tá? Só pra contar pra vocês. Não fiz orçamento com outros médicos, não queria saber de outro médico, eu já queria fazer com o Diogo. Porque eu já tenho várias clientes que já operaram com o Diogo, eu tenho amigas que já operaram com o Diogo, então eu sabia que eu queria fazer meu nariz com o Diogo, isso era um fato. Mas eu tinha esse incômodo, mas já era acostumado. Até chegar ao ponto que a gente chegou nesse ano, a gente conversou e tudo, e falamos, vamos operar. E aí chegamos no nosso momento de operar e fazer esse novo nariz. Eu fui muito crítico com o Diogo, eu acho, sabe? Eu acho que eu falei muito na cabeça dele antes de operar. Nada, super tranquilo. Eu falei com ele, Diogo, eu não quero um nariz fake, eu não quero um nariz artificial, eu quero um nariz realmente que fique natural. Não quero parecer que tenha feito uma cirurgia, sabe? Eu quero realmente que seja um ajuste. E eu fiquei muito feliz com o resultado. Gente, vocês não têm noção. Não é porque eu tô aqui. Lá nos meus stories eu falo isso também. Eu fiquei muito inacreditavelmente muito feliz com o resultado. Eu não esperava que ficasse tão natural. Eu esperava que ficasse muito bom, gente. De verdade. Mas eu não esperava que ficasse surreal. Eu tive um pós-operatório tranquilo, sabe? Eu tinha muito medo do pós-operatório, tá, gente? Eu não posso enganar, não posso mentir aqui. Morria de medo da dor, porque eu sou uma pessoa meio fresca pra dor. Então, assim, mas no final eu fiquei muito satisfeito, eu fiquei muito feliz mesmo. É o interessante, na primeira consulta, eu lembro muito bem, que você me falou, olha, o que me incomoda é esse altinho aqui, a giba. Aí, e você tinha esse receio, nossa, mas eu não quero, eu tenho medo, porque eu tenho receio de ficar aquele nariz com cara de plástica, que nariz que não vai combinar com o seu rosto, que as pessoas vão ficar percebendo muito. Uhum. E aí, legal que durante a consulta a gente faz a simulação, né? E na simulação eu baixei um pouquinho aqui, mas eu falei, olha, vamos ter que levantar um pouquinho a ponta. Que a princípio nem era algo que te incomodava tanto, né? Não. Era mais a giba. Era mais a giba. Porque, assim, essa questão do sorriso eu já ajustava com a Ana Paula no Botox. Então, assim, pra mim já tava tudo certo. Mas a Ana sempre fala também assim, não, Gui, nem dá tanto efeito, não são todos os narizes que funcionam. Eu, não, pode fazer sim, no meu dá efeito, eu gosto, não tem problema. E aí o Diogo falou assim, ele fez essa simulação assim no aplicativo, eu já achei maravilhoso o meu nariz no aplicativo, pelo amor de Deus. E ele falou, Gui, eu acho que é melhor a gente dar uma sustentada. Porque eu falei com ele, Diogo, eu não quero que levanta meu nariz, porque eu acho que vai ficar muito estranho o nariz levantado, empinado. Eu não acho que vai ficar bonito. Ele, não, a gente não vai empinar o seu nariz. A gente vai deixar ele plano, reto, alinhado. Eu falei, pronto, usou as palavras que eu queria ouvir. É isso, pode fazer, querido. Pode fazer o que você quiser agora no meu nariz, tá tudo certo. Eu realmente... esse questionamento ele veio depois. O principal questionamento era a giba nasal, porque eu não gostava do meu perfil. Literalmente, lá no meu salão tem um quadro enorme, assim, eu e meu noivo em Buenos Aires, assim, uma foto belíssima, com fotógrafo e tudo. E qual a foto que o meu noivo escolheu? Uma foto de perfil. Eu falei, Uribe, pelo amor de Deus, em 170 fotos maravilhosas que ela fez, você escolheu uma foto de perfil, ele amou. Agora pensa, é por um lado bom, quando a cliente fala assim, ai, você nem precisava fazer o nariz, pra que você fez? Você mostra a sua foto de antes. É só você apontar ali pra foto. Aí eu falei assim, não, realmente, era muito diferente. Como mudou e como não mudou o meu rosto. É o interessante da rinoplastia, claro, quem acompanha você, vê que você operou, você fala aí pra todo mundo e tal, mas um cliente novo que não te acompanha, não vai vê, falar. Beleza, bonito, tem um nariz bonito, mas não sabe que é um nariz operado. Essa é a intenção sempre, né? Não sabe mesmo. Primeiro porque eu acho que a gente não tem resquícios da cirurgia. Então, assim, as minhas cicatrizes estão muito boas. A gente fez um processo cirúrgico que eu achei que foi muito tranquilo. Eu não achei que demorou tanto. Na verdade, eu estava dormindo, então realmente não demorou nada pra mim. Foi super tranquilo pra mim, eu nem vi nada. Mas eu achei que o pós-cirúrgico foi tranquilo, assim. A questão da respiração pega um pouco, tá? Isso é um fato. Porque a gente não tá acostumado a respirar pela boca. A gente tá acostumado a respirar pelo nariz. Então, a primeira semana foi isso, assim, essa questão da respiração. Mas fora a questão da respiração, gente, eu passei bem. É a questão da respiração que eu falo, né? Antigamente a gente utilizava tampão, que a gente não usa mais hoje em dia. Ótimo. Aí o desconforto era muito maior, porque aí sim ficava o nariz totalmente tampado, respirando só pela boca, dava uma pressão, um desconforto grande. Mas mesmo com esse avanço,
em que não usar tampão mais, Sim. é como se fosse uma gripe bem forte, né? Um nariz bem entupido, uma sinusite. Assim. Então essa parte que é mais desconfortável. Sim. Mas tirando isso... Você tá com quantos dias de cirurgia, desculpa? É o que dia é hoje? 33 dias de cirurgia. Gente, impressionante. Tá um mês, bem. não tá, nem parece que tá inchado. E tá Não inchado, parece. né? Vai ficar melhor ainda. Na primeira semana acabou o rosto inchando um pouquinho mais, o nariz deu uma inchada, a gente fez algumas aplicações no consultório, Correto. mas depois tem uma recuperação mês super de cirurgia tranquila. tem que- Um mês. Não, mas assim, todas as pessoas que acompanharam o meu processo cirúrgico falaram que eu tive uma recuperação inacreditável. É claro que eu cuidei muito, eu segui riscamente o protocolo que os meninos mandavam. Então, tudo que tinha que fazer eu fazia em dobro. E quando a gente acabou a cirurgia, eu falei, agora que eu vou dedicar. Eu fechei minha agenda 12 dias e falei assim, eu vou me preparar pra isso. Então eu me preparei pra ficar por conta do meu nariz. Então eu ia lá no espelho, pegava cotonete, limpava, beiradinha por beiradinha, trocava, gastei nem sei quantos cotonetes, pelo amor de Deus, o meio ambiente que me ajude. Mas assim, limpava, e aí assim, muito delicadamente, usava os produtos, as pomadas, os produtos pra pele. Então eu acho que tudo isso ajudou. Seguir à risca os protocolos que vocês indicam, eu acho que é o primordial, porque eu acho que tem muita gente que ignora também, né? Mas não é só isso que eu vejo. Eu acho assim, seguir a risca, obviamente, é importante, Sim. mas o fato de você ser positivo, alto astral, não sei se você vê isso no seu trabalho. Sim. Quando eu opero um paciente que é positivo, que tá tudo bom e tal, eu vejo que a recuperação é muito mais tranquilo. Aquele paciente que muitas vezes tudo tá ruim, que é mais pessoa mais negativa e tudo, é o paciente que, assim, não tem como a gente provar isso cientificamente. Tem lei da atração. Mas é o paciente que a chance de ter algum problema, que alguma coisa não sair legal, é muito maior. Então, assim, paciente que é alto astral, eu falo assim, a minha vida é muito mais tranquila. Não focar no ponto negativo, por exemplo. Quem foca só, tá no meu nariz, não tô conseguindo respirar, tá muito ruim pra dormir. Quem foca nisso, às vezes, né, fica bem eu pior. super concordo, eu acho que essa lei da atração funciona pra tudo na nossa vida, sabe? Eu acho que a pessoa que fica pensando sempre no pior, que fica trazendo essas negatividades pra vida, eu acho que isso vai chegar pra ela, entendeu? Então eu, no meu terceiro dia de cirurgia, eu tava com a cara desse tamanho, com 7 tapings na cara, com um curativo, e eu tirei o curativo assim pra limpar aqui assim de ladinho. Gente, meu nariz tá lindo! Olha essa pontinha, a pontinha roxa, gente. Eu olho essa pontinha, a pontinha tá linda. Então, realmente, eu já tava satisfeito. Eu já tava achando que o nariz tava super bonito. Depois da primeira semana, que a gente teve o primeiro retorno de pós-operatório, e o Diogo tirou a primeira vez, o meu nariz estava extremamente inchado. O Diogo falou, ele fez a aplicação de corticoide e tudo, ele falou, Gui, não, tá realmente muito inchado, sua pele é muito fina, os vasinhos são muito finos, então, normalmente fica mais inchado mesmo, né? E aí eu falei, Diogo, meu nariz tá lindo, você tá doido? Eu comecei a chorar assim, o Diogo passando dele, calma, tá inchado. Eu, tá lindo, Diogo, tá tudo bem. Então, realmente, eu não tive negatividade. Eu sempre achei que a minha cirurgia ia ficar muito boa. Eu já falei com o Diogo, falei, Diogo, não preocupa, vai arrasar, vai ficar lindo. E realmente, uma pessoa que não me conhece não sabe que eu operei o nariz, mesmo tendo 30 dias de cirurgia. E essa é a ideia, né? Até mesmo nos meus procedimentos, nas cirurgias do Diogo, eu vejo isso todos os dias que eu acompanho os casos dele, né, cirúrgicos, é a questão de você respeitar a naturalidade, né? Não ia ficar legal, por exemplo, fazer um nariz muito empinado em você, sim, né? Mas também melhorar alguns detalhes que te incomodavam, não tem problema nenhum, né? E você se sentir melhor, né? As coisas vão... Parece que o mundo da gente muda quando a gente tá se sentindo melhor, com não certeza. Eu acho assim que em relação à estética, né? A cirurgia, rinoplastia, que está no centro do rosto, eu tenho que adequar o que você deseja com o que é possível. Sim. Então, por exemplo, você me falou que era um nariz super natural e tal, mas tem pacientes que falam, olha, eu quero que você dê uma empinada, eu quero que o nariz fique bem marcado. Claro, mais fino. Eu quero assim o mais delicado possível. Claro, eu não vou fazer nada que eu não acho que esteja legal. Eu não vou fazer um nariz de Michael Jackson mesmo se a pessoa me pedir. Sim. Mas dentro de alguns limites, eu consigo... esse paciente eu vou ter que dar uma empinada um pouco mais. Não, esse aqui ele quer o mais discreto possível. Então, dentro de uma faixa, a gente consegue mais ou menos adequar para mais ou para menos. Por isso que a rinoplastia e os procedimentos são muito individuais. Porque... É o que a gente sempre fala, né? Sempre buscar fazer procedimentos. Isso serve também para, né, quando você vai maquiar, escolher um maquiador, Exato. escolher alguém que vai fazer seu penteado, que tenha o senso estético parecido com o seu. Corretíssimo. Né? Porque eu acho que isso que é muito importante. Então, você já conhecia o senso estético do Diogo,
né? Porque já era meu paciente há um tempo e aí até decidi fazer a rinoplastia. Então acho que isso tudo é muito importante também. Não só as características técnicas, né, de quem você de profissional, né? Profissional, né? Pelo amor de Deus, rinoplastia é com médico, cirurgião e tudo mais. Gentileza. Pelo amor de Deus. Mas assim, tirando essas questões técnicas, né, também procurar conhecer o senso estético, né? Eu acho que essa questão do senso estético é muito importante, literalmente. Eu acho que quando a gente vai procurar um serviço, realmente a gente precisa perceber se esse profissional tem o mesmo senso crítico e estético que você. Porque senão você vai falar assim, eu acho isso bonito. E aí você vai numa pessoa que não acha isso bonito. Por que você vai procurar esse serviço, sabe? E aí eu jogo isso pro meu trabalho também da mesma forma. Como que eu vou cuidar de uma pessoa que tem um cabelo cacheado se ela não gosta do cabelo cacheado, entendeu? Então eu preciso primeiro mostrar pra ela como que o cabelo dela por que ela pode gostar do cabelo dela cacheado e trabalhar em cima disso. Então, assim, como é que você vai maquiar com uma pessoa que você gosta de uma maquiagem leve se a pessoa não tem uma maquiagem leve, sabe? Como que você vai fazer mecha com uma pessoa que você gosta de um cabelo natural, com uma raiz super leve, que é uma pessoa que faz só loiro, blonde? Então, realmente, você precisa ter essa especificação, sabe? Igual, desde a primeira vez que eu fui na Ana Paula, pra gente começar a trabalhar na minha pele, eu sempre quis ficar com um rosto que ficasse mais natural. Eu acho que ajuste a gente tem que fazer pra nossa vida, sabe? A gente faz poucas coisas, porque o Gui já é uma pessoa muito jovem, né? Nem 30 anos. Né? O Gui é um menino, mas assim, já fizemos algumas coisas. Botox a gente já faz, preenchimento de olheira. Pele, né? Peeling, essas coisas. E cabelo, né? Que a gente trata. Tricologia, Mas assim, eu acho que é isso mesmo, sabe? Eu acho que por isso que a gente escolheu você, Gui, porque tem tudo a ver com o que a gente faz, eu e o Diogo, que a gente acredita. Sim. Né? Você é meu paciente, é paciente do Diogo. Ana Paula é cliente sua. Eu sou seu cliente, né? Você me ajuda nos cachos, que hoje eu não estou de cacho. Mas assim, eu acho que casou muito bem. Essa questão do senso estético é muito importante. Por exemplo, o caso da Ana Paula. Tem pacientes, por isso que eu falo da margem de para mais ou para menos. Tem pacientes que chegam para Ana Paula, eu quero preencher o lábio, olha, eu quero que ninguém perceba, que é super natural. E aí ela consegue fazer dessa forma. Tem outros pacientes que falam, olha, Ana Paula, eu quero ficar com o lábio bem cheio e tudo, e ela consegue, chegar nesse ponto. Mas dentro da visão dela. Mas tem que ver aí, você deve ver às vezes pessoas com lábio muito exagerado. Se a pessoa pedir aquele tipo de lábio, não tem que fazer com a Ana Paula. Tem profissionais que. Não vou fazer. Tem profissionais que fazem daquela forma e acham bonito. A Ana Paula não vê dessa forma. Mas é engraçado que quem me procura, né, geralmente quer algo natural, porque eu acho que eu consigo transmitir. Muito bem. Como que eu trabalho, como que eu acredito na beleza. É muito raro acontecer da pessoa querer algo muito exagerado. E às vezes vem do desejo da pessoa. E eu acho que o meu papel é esse também. Indicar e contraindicar. Sim. A pessoa tá ali comigo, Ana, adorei o lábio, vamos pôr mais? Eu falo, não, vamos esperar um pouquinho, vamos esperar 6 meses, porque ela tem que entender que a minha visão, né, eu estudei pra isso. É mais crítica que a dela. Eu vou conseguir frear também pra gente não passar do ponto, porque é fácil você passar do ponto da naturalidade, né? Então é importante. Eu acho que esse não é muito importante, sabe? Eu acho que os profissionais que conseguem falar não são profissionais que eles vão crescer na área deles. Porque, assim, o profissional que fala assim pra tudo, tem uns montes. Então, você vê várias pessoas que fazem muito preenchimento, muito botox, e arquia muita sobrancelha. Aí, eu falo do meu lado, você vê profissionais que fazem maquiagens extremamente pesadas, cabelos extremamente carregados. E é uma escolha sua fazer isso. Então, quando a cliente me pede uma coisa e eu falo assim, eu não vou fazer. Sabe por que eu não vou fazer? Porque seu cabelo não aguenta. E eu não acho que você deve fazer, porque eu não acho que vai combinar com você. E mesmo assim ela faz, ela se arrepende no final. Ela acaba voltando e falando, olha lá, eu não devia ter feito isso. Você falou, linda. E eu tenho certeza que isso acontece com você também. Você fala, olha, eu acho que você não devia preencher mais, porque eu acho que vai ficar artificial. Aí a pessoa volta e fala assim, olha, eu vou te contar uma coisa que acontece direto lá no consultório, assim. Da pessoa, às vezes, querer... tá incomodada com olheira, por exemplo. Aí vai... Ana, coloca mais falando, isso aqui não vai melhorar com preenchimento, a gente tem que trabalhar a pele, melhorar a flacidez, sua olheira não cabe mais produto. Beleza, a pessoa dá uma sumida do consultório, faz, e depois volta.
Com a olheira pior. Fez preenchimento, mas piorou a olheira. Porque a olheira tá com a pele muito fina e ficou aquele efeito Tyndall, aquela bolsinha. Aí vem pra eu tirar o produto e ter que começar todo o processo de novo, preencher novamente. Então isso é uma coisa que tem acontecido com frequência, né? Então às vezes é isso, assim, mesmo você contraindicando, a pessoa vai voltar. Com luzes acontece direto, né? Que, imagina, você vai no profissional e ele fala, não faz, seu cabelo não aguenta, faz o teste da mecha ali, seu cabelo não vai aguentar as luzes. Não faz, gente, porque vai quebrar. Vai quebrar. E eu falo muito isso, igual, por exemplo, agora com o cabelo natural em ascensão, né? As pessoas passando pela transição e tudo. As pessoas ainda têm essa necessidade de ter o cabelo mais claro, né? De fazer mecha, as pessoas querem iluminar e tá tudo bem, entendeu? Só que a questão é o seguinte, quando a pessoa já está passando por um processo de transição, a pessoa ela já não conhece o cabelo dela natural, ela já vai ter que se adaptar a esse cabelo. Por quê? Por que cargas d'água você vai fazer um cabelo de mecha nesse cabelo, entendeu? Não faz sentido. É um cabelo que você ainda nem conhece, você vai estar se adaptando e aí você coloca mais uma química. Então eu sou a pessoa que eu não indico fazer mecha quando a pessoa está em transição, porque vai atrapalhar o processo dela. E aí o que acontece? Ela sai lá de casa e eu falo com ela, não faz, não vai ser o ideal, não vai ser bom pro seu cabelo, ele vai esticar de novo. A pessoa depois de um mês ela volta e fala, o meu cabelo esticou, realmente, olha que bem que você falou. E aí você tem que passar por esse processo de novo, você tem que voltar no salão de novo, você tem que gastar mais dinheiro. Mais 2 anos. Mais 2 anos. Aí no caso do preenchimento é a mesma coisa, olha só, você gastou uma fortuna pra colocar um preenchimento na olheira, aí depois você pagou mais pra colocar mais, porque você queria preencher mais, porque você achou que isso ia ser o resultado melhor. E depois você tem que pagar um valor ainda a mais pra você fazer para reverter esse quadro. E com certeza, assim, você que vai falar sobre isso, mas reverter o quadro é muito mais difícil do que fazer um quadro novo. Lá no salão é a mesma coisa. Com certeza. Reverter um quadro clínico, pra mim, é muito complexo. Então, pegar um cabelo extremamente danificado e deixar esse cabelo bonito, eu demoro meses. Tem cabelo que eu acho que a gente demoro. tá falando muito aqui da confiança, né? De você confiar em quem você escolheu. Então, confiar em quem tá cuidando do seu cabelo, confiar no dermatologista que tá te indicando os procedimentos, no cirurgião que tá conduzindo sua cirurgia. Eu acho que é a questão da confiança mesmo, Total. né? E ter esse relacionamento saudável, né? Saudável, Uhum. Exatamente. A gente fala na medicina, né? Não lembro a frase exatamente, mas que quando você vai aprender, por exemplo, uma cirurgia, o médico está aprendendo, ele demora lá 1 ano, 2 anos para aprender a cirurgia. Mas para você aprender a não fazer a cirurgia, demora muito mais tempo. Porque você dizer não, fala, olha, é muito mais difícil. o paciente vem no consultório e fala, olha, o seu caso, a rinoplastia não está indicada, porque isso que te incomoda aqui não vai ficar legal. Mesma coisa do procedimento, mesma coisa você lá. Sim. Que é quando você está no comecinho da carreira, você faz tudo. Faz tudo, vamos fazer e pronto. A gente indica mais. Quando a gente vai ficando mais amadurecido, né? Você percebe, né? Eu já tenho 8 anos que eu trabalho com procedimentos injetáveis. Então, assim, você contraindica muito mais e com muito mais segurança. Com muito mais segurança. E eu acho que você ganha o paciente quando você contraindica, porque com certeza. Ele vai voltar. E eu acho que a confiança aumenta, porque ela percebe assim, nossa, ele falou não na minha cara. Ele não pode falar não na minha cara. Ele não tá pensando só no dinheiro, né? Exatamente isso, Ana. As pessoas pensam muito no dinheiro. E hoje, claro que a gente trabalha pra ganhar dinheiro, porque isso aqui é isso, gente. Somos pessoas que gostamos de luxo, gostam de tomar os vinhos e etc. Mas hoje, se a pessoa não gosta do que ela tá fazendo, ela vai trabalhar por dinheiro, entendeu? Então hoje eu trabalho muito, minha agenda é lotada, a Ana sabe disso. Mas muito porque eu gosto muito do que eu faço, sabe? Eu gosto muito de trabalhar com o público, de trabalhar com noiva, de trabalhar com cabelo cacheado. E isso me rende dinheiro, graças a Deus, mas eu faço porque eu gosto. Então eu não vou fazer algo que eu não goste ali naquele meio, entendeu? Então se tem um cabelo que a pessoa me apresenta e fala assim, Gui, eu queria fazer esse cabelo e eu acho que isso não vai combinar, é a minha função como profissional falar com ela, olha, eu acho que isso não vai combinar, eu acho que você não deveria fazer. Então essa confiança, quando ela passa a acontecer, eu já tenho cliente que chega lá em casa e senta e fala, Guilherme, pode fazer. Não sei o que eu quero não, pode escolher. Porque acontece comigo também. Exatamente. Senta na minha cadeira, Paulo, faz o que você quiser. O que tá precisando? Fala aí pra mim, entendeu? E eu tenho certeza que isso acontece com você, porque depois que a confiança se instala, a pessoa ela não tem mais o que fazer. Sabe, ela te traz uma inspiração ou outra, mas fala, Gui, pode fazer, eu sei que você vai entregar o seu melhor pra mim. É igualzinho na Ana Paula, eu tenho certeza que as pessoas chegam e falam assim, Ana, eu tenho certeza que você vai entregar o melhor pra mim. Eu confio no seu senso estético, eu confio no seu senso de beleza e você pode fazer. Foi o que eu falei com o Diogo, a mesma coisa, eu falei, Diogo, eu quero um nariz natural, eu confio no seu senso estético, pode fazer.
Entendeu? É muito, no jogo ainda é muito diferente, porque ele faz a simulação e te mostra mais ou menos como vai ficar. Isso é muito curioso, assim, porque rapidamente você vê o seu rosto mudando. E como que isso te ajuda a perceber uma visão melhor do todo, sabe? De como vai ficar o seu resultado. No nosso caso não tem tanto jeito, né? A simulação me ajuda até nisso. Porque já tive muitos pacientes que cheguei no consultório, fiz toda a avaliação, conversei, vi o que incomodava, fiz o exame. E aí na hora de fazer a simulação, eu vou lá, a pessoa tem um nariz muito alto, eu abaixei aqui, levantei a ponta, fiz um resultado perfeito ali na simulação. Não é que vai ficar daquele jeito, né? Para a pessoa ter uma ideia. É mais próximo, né? Aí eu mostro para a pessoa, eu acho que não gostei e tal. Ou seja, até para contraindicar o procedimento me ajuda. Sim. Porque assim, eu falo com ela, olha, ver, né? se você olhar para essa foto aqui com o nariz que teoricamente foi operado, foi tudo bem, recuperou super bem, e você não está gostando desse resultado, não faça a cirurgia. Eu lembro muito bem de uma paciente até mais velha, que ela tinha um nariz muito alto, muito alto. E aí a simulação, eu deixei o nariz assim, esteticamente perfeito, assim, na simulação. Baixei bem o dorso, deixei ele bem retinho. Aí ela falou, não, eu não gostei, porque eu queria que você mantivesse um pouco, ele um pouco alto ainda, porque minha família tem um nariz muito grande. Então até para programação é legal isso. Sim, super sim. Eu acho que, literalmente, essa parte de confiança, eu acho que traz isso. Traz a gente poder falar o não e poder falar o sim com muita confiança. A gente consegue indicar um procedimento ou desindicar esse procedimento para o paciente ou para cliente numa facilidade muito grande. E graças a Deus a gente consegue fazer isso muito bem. E só para terminar, Gui, só pegar um gancho que a gente não conversou muito, a questão da calvície. Ai, que aí a gente tem que conversar um pouquinho. Meu Deus, não tem como. Porque os dois aqui tratam a alopecia androgenética, Correto. né? Que é uma doença muito prevalente, principalmente em homens, né? Com 80% dos homens tem algum grau de androgenética, então é algo que a gente tem que falar assim, tem que tratar. E se tratar, dá tudo certo. Só que o tratamento é contínuo, não pode parar, né? Contínuo. Vocês estão ouvindo que é contínuo? Vou repetir. O Diogo trata desde os 18 anos. Eu fico imaginando pai você. Dele é careca. Você que trabalha com cabelo, o cabelo é sua marca, né? Desesperado. Eu imagino que você deve ter ficado desesperado. Porque eu lembro quando eu tinha 17 anos de idade, estava acabando o colégio, eu comecei a ter uma falha aqui nessa região. Nossa. E meu pai é careca, assim, só tem um cabelinho aqui. E aí eu pensei, nossa, ferrou. Com 20 e poucos anos eu vou estar careca. Vou estar igual meu pai. Eu tive essa mesma percepção, assim, muito novo. Eu já sabia que eu ia ficar careca. Eu sabia, gente. Porque a minha família inteira é careca. A minha mãe tem pouco cabelo e meu pai tem... Meu pai é careca e a família do meu pai toda é praticamente careca. E aí eu já tinha isso na minha concepção, gente. Um dia eu vou ser careca. E aí fiz a faculdade. Na faculdade eu conheci essas doenças, essas disfunções do couro cabeludo e tudo. E aí, o que acontece é que eu percebi realmente que eu ia ficar calvo, que eu ia ficar careca. Então, no começo, eu não pude ir numa dermatologista maravilhosa, né, chamada Ana Paula. Não tive como, porque era o começo, quando eu mudei pra BH. Então, eu tentei fazer da minha forma, sabe? Lá na faculdade, a gente fazia microagulhamento pra tentar estimular os folículos e etc. Então, eu comecei a tratar mesmo com uns 19, mas com a Ana Paula já foi com uns 20, 21, que a gente começou a... Tratar com medicamento, tratar com né? medicação e tratar mais a fundo, sabe? Porque eu acho que antes eu não tava... Eu só tentei de alguma forma. Então, quando eu cheguei pra Ana, a primeira coisa que a gente fez foi fazer aquela bateria de exame pra ver como que tava o corpo, pra ver como que tava as vitaminas. E aí a Ana falou, Gui, não, é isso mesmo, é a alopecia androgenética. E agora? Agora vem o medo, né? E a alopecia androgenética é algo que é super tratado, né, Ana? Ela não é algo que tenha reversão, porque os casos normalmente não tem como se reverter, mas tem como você paralisar um pouco o seu caso e ter um tratamento contínuo. E tem que ser um tratamento contínuo. As medicações você não pode parar de tomar, porque é um ciclo. Ela começa num ciclo e se você para de tomar, esse ciclo para de acontecer. Exatamente, porque é uma doença crônica e progressiva, exato, né? Então, enquanto você trata, você tem a chance de estabilizar, né, o processo. Mais de 90% com as medicações. E é isso, né? Então,
a gente tem tido sucesso de Comecei a cair o cabelo com 17 anos. anos. Tô com 36 hoje. Que isso? Você tá segurando. Tá muito bom. Você pensa, só você também vai ficar ótimo, né? Exato. Só não pode ficar muito mega, né? Não, já não tô- conversou Ai, sobre não isso. sou Mas assim, de vez em quando. De vez em quando, De tá, vez em gente? É porque de vez em quando eu quando. coloco um mega, um cabelão, assim, porque eu tenho um cabelo mais curto. Tá preso hoje, né? Vocês estão vendo? Mas assim, de vez em quando eu boto um cabelão assim embaixo do peito, pra dar um close diferente. Mas é isso, o importante assim, né? Só pra deixar claro que os procedimentos no consultório ajudam demais, né? Muito. Mas é fundamental manter a medicação. Correto, né? Desde quando eu comecei com a Ana Paula, a gente já fez 2 protocolos de MMP, que é microinfusão de medicamento na pele, que são várias agulhinhas que ela vem fazendo assim, meio que costurando a sua cabeça toda com medicação, entendeu? É uma maravilha, gente. É você sentir a beleza entrar e os folículos crescerem, praticamente isso. Porque esse tratamento é o mais avançado que a gente tem hoje no mercado, né, Ana? Para tratamento de calvície e tipos de alopécia, vamos falar assim, porque hoje nós temos vários tipos de alopécia. Então hoje, já temos 3 anos de tratamento, eu já senti muita diferença. A minha entrada já diminuiu muito. Esse couro cabeludo aqui de cima, eu já percebi que já preencheu muito mais. E tomando as medicações. E eu lembro perfeitamente da primeira consulta que eu fiz com a Ana, ela falou assim, eu falei assim, Ana, e até quando a gente vai fazer isso? A Ana Paula olhou na minha cara e falou assim, até quando você quiser ter cabelo. Enquanto você quiser ter cabelo, você vai continuar fazendo tratamento. Quando você não quiser mais, quando você falar assim, ai, tô de saco cheio, você para, é uma escolha sua. Então é uma escolha sua tratar da calvície, sabe? Hoje eu escolhi me dedicar a tratar da minha calvície. Então se eu escolhi isso, eu vou tomar as minhas medicações certinhas, se for 2, se for 3, se for 4 diárias, é isso. E manter as minhas aplicações. Hoje, depois que a gente já conclui o ciclo, a gente faz só manutenção, né, Ana? Só manutenção. Então de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, a gente vai e faz mais umas aplicações pra manter. E hoje eu não quero ficar careca. Então hoje eu tenho essa certeza que eu falei com a Ana Paula. Eu falei, não quero ficar careca, Ana Paula. O que a gente tem que fazer? É isso? Vamos fazer então. E aí quando se chegar num dia, não vai chegar, mas se chegar num dia, assim, eu queira ficar careca, aí eu paro de tomar as medicações, tá tudo certo. Por enquanto eu não estou nessa intenção não, tá? Quero ficar bem cabeluda mesmo. Acho que é uma tendência. Então, assim, muito obrigada, Gui. Eu acho que foi um papo tão gostoso, que passou super rápido. Passou nosso tempo, a gente nem viu. 1 hora aí de bate-papo gostoso, a gente falou de tanta coisa. E é isso mesmo, né? Quem acompanhou aqui o podcast percebeu a energia do Gui, que é contagiante mesmo. Então, parabéns pra você que é tão jovem já, com tanta experiência, empreendedor. Muito obrigada, viu? Então, agradeço muito o convite de vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês. Foi super gostoso. E semana que vem eu tô lá na clínica de novo, é isso. Vida que segue. Vida que segue, entendeu? Então, obrigado, gente, quem acompanhou. Até o próximo episódio. Até mais, gente. Beijo.